Vamos abrir no livro de Salmos, Salmo 33. Amém? Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse versículo é muito mais conhecido quando se diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e que o teu Espírito nos adestre na mensagem, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nesses tempos de colapso, nesses tempos de falência da nossa nação, e essa falência ela vem sido demonstrada nos vários segmentos da sociedade, inclusive religioso. O Brasil está falido em todos os seus segmentos. E a gente vê nas redes sociais as pessoas se manifestando, as pessoas revoltadas, uma grande parte do Brasil extremamente revoltada. Ontem eu vi um vídeo em que, por pouco, aquele repórter da Rede Globo, Caco Barcelos, não foi linchado. Literalmente linchado. Ele precisou correr, não havia polícia, só os seguranças da própria empresa que ele trabalha, e acharam um vãozinho dentro de um cercado, lá enfiaram ele lá dentro. Se aquele rapaz tivesse sido pego, ele teria sido linchado. Há uma revolta muito grande no coração das pessoas, por tudo o que o Brasil tem vivido nesses últimos anos. E a gente vê essa revolta estampada nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, né, na mídia. E quando você se levanta para falar desse Brasil, a sua voz é apenas mais uma voz somente. É apenas mais uma voz que está ecoando e que não vai mudar as coisas. Porque a voz deste ou daquele, seja ele renomado ou não, tenha ele poder ou não, pode mudar qualquer coisa nesse país que nós estamos vivendo. Então, quando eu venho a esse púlpito e leio esse texto e começo a falar sobre o Brasil, ora, é mais uma voz apenas, no meio de tantas outras vozes, indignadas, revoltadas pela presente situação do Brasil. Um país que beira a casa dos 14 milhões de desempregados. Um Brasil que não tem mais hospitais decentes, onde as pessoas estão amontoadas nos corredores, onde as pessoas vivem sem dignidade. Eu quero que você olhe para esse quadro e comece a perceber que alguma coisa boa Deus tem feito por você. Alguma coisa a mais Deus tem feito por você. E você deve dizer: eu te dou graças a Deus. Porque no meio desse colapso, dessa falência, e de tantas pessoas revoltadas, e eu muitas vezes também, eu ainda tenho a minha casa para morar, tenho o meu arroz com feijão para comer, tenho o meu cobertor para me agasalhar, tenho os meus filhos ao meu lado, mas muito mais do que isso, eu
tenho cuidado do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cada momento que Deus me aninha no lugar como este, eu consigo perceber o quanto Ele é favorável a mim, o quanto Ele é favorável a nós. Nós podemos trazer algumas revoltas, sim, diante de tudo o que está acontecendo, porque não há quem fique revoltado. Mas acima da nossa revolta está o senso do equilíbrio de que o povo de Deus é guiado por Deus. E todas as coisas estão sobre a influência e a vontade de Deus. Revoltados sim, mas desanimados jamais. Nós não podemos confundir revolta com desânimo. Desânimo é um estado de alma. Desânimo é um estado de tristeza de uma alma que não é oriundo do que se vê, mas é oriundo da falta de Deus no coração. É oriundo da falta de comunhão e de relacionamento com Deus. Não confunda a revolta com desânimo. Não confunda situações difíceis com desânimo. Porque o desânimo sempre vai partir do coração que está afastado de Deus. Porque quando se afasta de Deus, se perde a fé, se perde a esperança, se perde o amor, se perde a alegria até de se viver. Eu posso ter todas as coisas ao meu dispor, e eu posso ter todas as riquezas do mundo, mas se eu estiver distante de Deus, a minha alma estará com o mesmo desânimo. Paliativamente, as riquezas ou as coisas boas vão mascarar, mas bastará algo mais duro e difícil para esse desânimo desabrochar com evidência na minha vida. Eu estou falando desse desânimo porque para esse Brasil em revolta, em colapso, para esse Brasil num caos, nesta falência, ninguém poderá resolver o problema do Brasil. Nenhum desses candidatos aí vai resolver o problema do Brasil. Nem a esquerda e nem a direita tem mais esse poder, irmãos. É irreversível. Atente para isso. É irreversível. Então nós vamos para as urnas e nós vamos votar, vamos orar para isso, para que algumas coisas sejam amenizadas. Mas há um fundamento sobre o Brasil que só Deus, com a sua igreja, pode resolver. Que Ele seja o Senhor dessa nação. E isso governante nenhum pode fazer. Só a sua igreja. Só a sua igreja pode tornar isso possível. Pela pregação do Evangelho da paz. E se a igreja assim não o fizer, ela também estará em desgraça. Ela também estará submergida no caos e na falência. E o Espírito Santo tem trabalhado nesses dias para a igreja do Senhor não se torne igual ao Brasil. Para que a igreja do Senhor se levante com um grito de liberdade
e proclame nos quatro cantos deste país que só o Senhor é Deus. E quando a igreja em alto e bom som declarar essa verdade, o trabalho é do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai descer e clamar com a sua própria voz. Somos nós, usados pelo Espírito, que temos que levantar a nossa voz neste momento de caos e de falência, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então os miseráveis serão alcançados. As favelas serão alcançadas. Os palácios serão alcançados. Os governantes serão alcançados. Porque alguém se levantou ousadamente para declarar, em meio ao perigo da morte até, que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo está formando pessoas assassinas. O Brasil está formando brasileiros assassinos. Porque quando alguém sai atrás de outro alguém para linchar, ele toma a atitude de um assassino. De alguém que clama por sangue e por morte. Quem deterá esse poder sobre o Brasil? Quem deterá o poder do misticismo que cresce galopantemente sobre o Brasil? Quem deterá as heresias e o evangelho falso e os profetas que não vêm de Deus e que pregam mentiras para o povo? Quem deterá os hereges, os ateus? Só a igreja do Senhor pode fazer isso. E mais ninguém, irmãos. Esse peso está sobre mim nesta hora. Para onde eu vou e vejo desgraça, para onde eu vou e vejo caos, há um Espírito que fala comigo. Levante-se e pregue em tempo e fora de tempo. Deus está chamando você nesta manhã para ser um arauto, um pregador nesse Brasil sobre as negras nuvens do inferno. Deus está nos chamando para sairmos do nosso comodismo e do nosso egoísmo e nos levantarmos com pregações, com cânticos, um cântico novo na nossa boca, para que os pecadores se convertam ao Senhor e os falidos, os desesperançados, os ociosos, os assassinos, os rebeldes, sejam eles aonde estiverem, sejam arrancadas do reino das trevas e transportados para o reino da luz do seu amor. O Salmo 33, ele vai falar da excelência da criação. Está em evidência um Deus criador. Um Deus que fez todas as coisas com a sua própria mão. E até um povo escolheu e formou para si. Logicamente que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, no Salmo, se refere a Israel, o povo de Deus. Quando você lê o Salmo,
Você vê que Deus é o Senhor de Israel. Ele que criou, Ele que formou. E nenhuma outra nação sobre a terra, neste momento, poderia ter esse status de ter o Deus vivo como seu Senhor. E diante das calamidades entre os povos e as histórias dos outros povos, o Criador se inclina para o seu povo e diz: vocês são bem-aventurados, porque eu ainda sou o Senhor desta nação. Quando Ele é Senhor, significa, tudo está sobre o meu domínio. Tudo está sobre o meu conselho. Nada, absolutamente nada que aconteça com vocês está fora do meu prumo. Até quando vocês erram, sou eu que os levo ao arrependimento. Até quando vocês falham, sou eu que me inclino para perdoar. Eu sou o Senhor. Deus é o Senhor. E o Senhor Deus também está aqui nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria trazer para vocês, por que Israel poderia chamar de sendo bem-aventurada, ainda que ela cometesse tantos pecados e murmurasse tanto contra Deus? Porque a questão de Deus ser Senhor não significa apenas um povo convertido, mas Ele é Senhor porque Ele é Senhor na sua essência. As minhas atitudes não vão mudar esta verdade, Ele é o Senhor. E você vai perceber, nesta narrativa, por que o Brasil está desta maneira. Quando você vê Deus Senhor de Israel, você vai perceber Deus não é Senhor do Brasil. O primeiro aspecto está no versículo 4. Do versículo 33. O que diz aí? A palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é o quê? Fiel. Sobre Israel está um Deus cujas suas palavras extraem do trono de Deus toda a retidão que tem o seu ser. Israel está diante de um Deus que não apenas a sua palavra é reta, mas Ele é reto. O que significa ser reto? Justo. O que significa ser reto? Perfeito. O que significa ser reto? Não ter sombra nenhuma de variação no seu ser, não ter mancha nenhuma no seu ser. Ora, se há um Deus reto nos céus que tem o seu povo, quando Ele diz algo para o seu povo, seja para consolar, para edificar, ou para fortalecer, ou para exortar, tudo que sai da boca do Senhor é reto, é puro, é perfeito. Não há erros no Senhor. Essa retidão, ela vem associada à sua fidelidade.
Todo proceder de Deus é fiel, porque Ele é fiel. Então, quando você olha para Israel e vê o próprio Deus dizendo: vocês são bem-aventurados, eu sou o Senhor, porque eu sou reto e eu sou fiel. E entre os acertos e desacertos, Israel acaba sempre reconhecendo: tu és reto, tu és fiel, Senhor. Entre os pecados mais inescrupulosos, e até no meio dos grandes momentos de aflição, como no Egito, como nos 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles sabiam que o Deus que eles serviam era reto e fiel. Aleluia! O que são os deuses das outras nações? Que têm boca, mas não falam? Que têm ouvidos, mas não ouvem? Que têm coração, mas não sentem? O que são os outros deuses diante do nosso Deus? O outro momento e a outra evidência de uma nação feliz é que, sendo reto e sendo fiel, ele ama a retidão e ele ama a justiça. Está no versículo 5. O que diz no versículo 5? Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele zela pela sua justiça. Nessa sexta-feira aqui no estudo bíblico, nós estamos falando exatamente sobre isso. Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos justificados pela fé. Justificados pela fé, tenhamos paz para com Deus. Se nós perguntarmos na igreja do Senhor, 99% das pessoas cristãs não vão saber responder o que é justificação. A justificação é a justiça de Deus que cai sobre a minha vida. Então eu preciso entender a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? E eu não consigo entender justiça sem a cruz. Eu jamais vou entender justiça se não entender o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele ama a justiça. A justiça significa que eu, você, todas as nações e o próprio Israel estão sob condenação. Há uma sentença de morte sobre todos os homens que o próprio Deus criou. Todos nós irremediavelmente estamos perdidos. E o homem não pode fazer sacrifício por si mesmo. Se você pegar toda a sua bondade do seu coração, pseudo-bondade, e levar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, porque eu me sacrifico pela minha própria vida, e apunhalar o seu coração, nós estaremos perdidos, porque não há bem nenhum em nós que possa nos salvar, nem o sacrifício da nossa própria vida. O que Deus vai fazer para resolver esse problema da condenação? O que Deus vai fazer para resolver esse problema da sentença de morte que está sobre o homem?
Deus vai prover a excelência de todas as coisas. O seu filho, seu bendito filho, reto, puro, perfeito, sem manchas. Quando João fala de Cristo, ele diz: o que recebemos dele é que Deus é luz e não há nenhuma treva nele. Meu filho, o sacrifício perfeito. No meu filho estão todas as esperanças do homem. No meu filho estão todas as perspectivas de que a sentença seja retirada e o pecado seja punido. Se o homem não tem como se justificar, ele será justificado através do meu filho. E na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Aleluia. Cristo é a nossa justiça. Justificação é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, redimidos. Cristo em nós, resgatados. Redenção eterna em Cristo Jesus. Justiça essa que exigiu um preço. Não foi prata nem ouro, mas o sangue bendito de Jesus Cristo, o Senhor. E tudo isso Ele fez pela sua graça. Sem que houvesse merecimento nenhum em mim, sem que houvesse nada em mim que pudesse atraí-lo e me salvar. Ele desceu, Ele me salvou, Ele aplicou a sua justiça no Filho e cancelou os nossos pecados e pagou os nossos pecados no próprio Filho. Quando uma nação reconhece esta verdade, ela pode ser chamada de bem-aventurada. Quando um ser humano reconhece esta verdade, que no ato da justificação, da justiça de Deus que recaiu, ele resolveu dois problemas. O problema da sentença e o problema do perdão. Puniu o pecado e perdoou o pecador. No mesmo instante, nesse exato momento, Ele ama a sua justiça. Um Deus que é reto, um Deus que é fiel e um Deus que é justo. Nenhuma nação precisa de mais nada. Porque isso vai atrair os pecadores. Isso vai levar os pecadores a contrir os seus corações, a quebrantar as suas almas. Eu tenho para mim, irmãos, muito se fala sobre conversão, sobre filhos de Deus, que nós vamos ter grandes surpresas no dia final. De pessoas que pensávamos que eram filhos e eram apenas criaturas. E de outras pessoas que pensávamos que eram criaturas e de fato eram filhos. Porque só Deus pode perscrutar o coração de um homem e ver o que há no coração de um homem. Pelo fruto, Ele o conhece. Qual é o seu fruto? O seu fruto vai dizer muito se és filho de Deus ou não.
Quando os judeus chegaram com toda a pompa diante do Senhor, este mesmo judeu cujo Deus é o Senhor, em alto e bom som encheram suas bocas e disseram para Jesus: nós somos filhos de Abraão, quem tu és? E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam me ouvir. Vocês são filhos do diabo. Que palavra dura. E ele diz: o diabo mente desde o princípio. Vocês chegam diante de mim com a fé mentirosa. Na verdade, não me amam. Oh, Senhor. Queremos pertencer a uma nação bem-aventurada, mas olhamos para esse Brasil e vemos que cada vez mais ele dá as costas a um Deus que é reto, a um Deus que é fiel e a um Deus que é justo. Como um dia teremos a esperança de sermos chamados de nação bem-aventurada? Se no próprio círculo da igreja existem aqueles que dizem: somos filhos de Abraão, e na verdade são filhos de Satanás, que impedem o avanço da obra do Senhor, que combinam nos bastidores, burlar trabalhos. Irmãos, o que eu já vi na igreja, eu me lembro certa vez que um grupo de pessoas resolveu, pela dureza do coração, como é que fugiu a palavra, irmãos? Como é que alguém se reúne e fala: nós não vamos fazer isso? Hã? Não, não é rebelar. Boicotar. Eu já vi irmãos dentro de igreja boicotando trabalhos da igreja. Trabalhos de oração: nós não vamos porque não está fazendo assim. Nós não vamos porque não está fazendo assado. Combinaram entre si, irmãos, e não foram. E nunca pediram perdão desse pecado. Fizeram porque são maus e ruins. E estão dentro da igreja, impedindo comunhão, impedindo o crescimento, impedindo que o Brasil declare que Jesus é o Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor. Você fala assim: não, é impossível que um crente faça isso. É possível. Que ele se reúne na sua casa, se reúne com seus amigos e fala assim: não vamos participar. E ainda tem a ousadia de convidar outras pessoas para aderir ao movimento. Eu já vivi isso, irmão. E foi uma das dores mais sangrentas que eu vivi. Porque pessoas do meu povo, que sorriam para mim, que diziam que me amavam, estavam me boicotando. O que esperar que Deus faça numa situação dessa? Durante os anos, quando não há arrependimento, falência espiritual. Depois a falência material. E depois a falência física. Mas graças a Deus temos o caminho de volta. Quando o filho pródigo, no meio da estrebaria de porcos, se lambuzava com as lavagens, ele olhou para trás e viu todo o mal que ele tinha feito e pediu perdão.
E quando ele pediu perdão, Deus o recebeu. Aleluia. Restaura a tua igreja, Deus. Restaura a tua igreja para pregar. Tira essas mazelas de dentro da igreja. Tira todo o espírito de discórdia, desamor, de ódio dentro do teu povo, para que a tua igreja em amor possa pregar a palavra do evangelho e os pecadores se convertam a ti. Foi essa a sensibilidade de Davi, quando ele confessa o seu pecado. Perdoa-me, e eu proclamarei a tua grandeza, e os pecadores se converterão a ti. Estamos indo para o fim. Ele é o Criador, eu já falei, não vou me estender neste ponto. Todas as outras nações perante ele são nada, no texto diz que não são nada. E no versículo 11 diz a palavra do Senhor: o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Por que é que você acha que os Estados Unidos é a maior potência mundial? Porque houve um tempo em que Deus era o Senhor daquela nação. E tudo que eles faziam prosperava. Houve um tempo em que havia temor, grande temor. Quando você se reporta ao passado dos Estados Unidos e vê um pastor como Martin Luther King, um presidente como Abraham Lincoln, vou ver a história dele, vou ver muitos defeitos. Vai ver defeito até no Martinho Lutero. E se você se especializar em Martinho Lutero, você fala: Senhor! Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Você já viu Martinho Lutero, né? Você não ficou meio escandalizado, Rafael? Aí você pergunta: se o homem foi para o céu ou foi para o inferno? Deus usa quem quer, como quer e para o que Ele quer. A favor do seu povo, a favor da sua igreja. E todas as pessoas que Ele usa são mais pecadores ainda do que todos os outros. Porque a excelência sempre será dele. A evidência será sempre dele. Nenhum título que eu possa ter na minha vida como pastor, ou mestre, ou doutor, será maior do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E porque Ele é assim, o seu conselho, a sua instrução, o seu ensino permanece para sempre. Os desígnios do Senhor, o que Ele determinou é intransponível, será para sempre. E quando uma nação entende isso, e quando ela tem um Deus como este Deus que temos, ela será chamada de bem-aventurada. Mas é mais fácil eu correr galopantemente para aqueles que pregam coisas que Deus não mandou pregar. Jeremias que o diga. Quando todos os profetas de Israel profetizavam paz, ele se levantava no meio do povo para dizer: haverá cativeiro. Quando todos diziam: Deus está falando, Jeremias dizia: não está falando com ninguém, Ele está falando comigo, vai haver cativeiro. Um dos maiores absurdos que você pode ouvir na sua vida é o grande ditado que diz:
A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é sangue, é morte, é injustiça, é imperfeição. Ora, diga Saul, Deus queria governar e eles queriam um homem. Deus queria governar e eles queriam um homem. Então, tenham um homem. E o governo de Saul acabou em suicídio. O governo de Saul acabou com uma pitonisa, com uma que adivinhava, que conversava com mortos. Nunca a voz do povo será a voz de Deus. A voz de Deus está aqui, nesta palavra. Você não precisa nem explicá-la. Se você abrir e pregar, Deus estará falando. Você não precisa nem ensinar, basta recitar, de tanto poder que ela tem. Ora, o que vamos fazer então, irmãos? Se o Brasil se afastou do Senhor totalmente, se a igreja está afastada do Senhor totalmente, terá alguma perspectiva e alguma esperança para este Brasil? Muitos estão dizendo que o Brasil está passando por um juízo de Deus. Irmãos, o mundo já está julgado, irmãos. Você concorda comigo? A palavra do Senhor, o mundo já está julgado. O Brasil não precisa do juízo de Deus, porque ele já está julgado, com todas as nações que se afastam dele. O mundo já foi julgado. Aonde comparecerá o ímpio, se o mundo já foi julgado? Porque o julgamento começa pela casa do Senhor. E Ele precisa tratar conosco, para que o mesmo julgamento do mundo não seja o seu julgamento, o meu julgamento, o nosso julgamento. E Ele trabalhará arduamente para te convencer que sem Ele não haverá esperança. Não haverá governo, não haverá justiça, não haverá retidão, não haverá conselho, não haverá misericórdia, não haverá nada que possa deter o caminhar da iniquidade. E eu termino esta mensagem citando 2 Crônicas 7,14. Antes disso, se não é juízo de Deus, o que está acontecendo com o Brasil? O que o homem plantar, e isso ele vai semear. Quero dizer também que eu não sou absoluto, e a verdade não está em mim, absolutamente não. Você pode discordar do meu pensamento, não tem problema. Desde que você ore junto comigo, restaura o Brasil, Senhor. A começar pela sua igreja, não pelo governo. Pela sua igreja. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, esse mesmo do Salmo 33, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E eu pensei que era tudo decor, tá tudo. E se converter ou se desviar dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados. Virei e sararei a sua terra. Não queira nada além do Brasil, do que você está vendo. Se não houver mudança de vida,
na igreja do Senhor. E nós poderemos sofrer o castigo da omissão, da indiferença e das nossas muitas prioridades. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Faça uma pequena introspecção no teu coração. E pergunte a si mesmo: para onde eu estou indo? Qual é o meu legado neste Brasil? Qual é o meu legado no bairro que eu vivo, na cidade que eu vivo? Qual é o legado que Deus me deixou na igreja que eu frequento? Deus é o meu Senhor. Eu posso ser chamado de bem-aventurado por Deus ser meu Senhor. Parte daí a perspectiva e a esperança de ver um Brasil bem-aventurado, restaurado e salvo. Sabe, irmãos, pode abrir os seus olhos. Uma das coisas que mais me inquietam como pastor é o medo de chegar para alguém e perguntar assim: me diga, fora do seu contexto de família, uma pessoa que você ama de verdade. Uma pessoa que você daria a sua própria vida. Já não temos achado tantas pessoas assim, irmão. Porque cada dia mais temos menos amigos, menos relacionamentos. E isso vem de encontro à futilidade do Brasil, das obras mortas do Brasil, que contaminou a igreja, mas Deus quer nos restaurar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós agora e sempre. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus, uma semana de bênção e de favor nas suas vidas. Amém.